Buenas tardes a todos, Boa muchas tarde a gracias. todos. Obrigada por estar conosco mais uma vez nesse ciclo de webinários. Nessa ocasião, nosso partner é K2V Tools com a palestra K2V Tools Áreas Poupe Tempo no Designs, que estará apresentada por Federico Dominioni e Gastão Casco. Sem mais, então, a palavra com eles. Muito bem, muito obrigado, Aníbal. Agradeço também a Xenexus por ter dado esse espaço e a todos vocês que estão hoje conosco. Esperemos que essa palestra que vamos oferecer seja da sua ajuda. Eu sou Federico Dominioni, eu sou do CTO de KB2Tool e comigo está Gastão Casco, que é o CEO de Truman. Portanto, vamos começar a nossa apresentação. O objetivo da palestra é falar sobre a nova versão de K2V Tools, que se chama K2V Tools Áreas, e onde o foco principal é o design, para permitir a todos vocês poder construir e criar aplicativos adaptáveis aos requisitos dos clientes. Mas antes disso, para aqueles que não conhecem, eu quero fazer uma introdução de quem somos, que é o K2V Tools, para depois entrar no assunto. Sei que muitos conhecem a gente, outros não, então vou contar que K2V Tools nasce no centro de duas empresas, que são K2V Future Proof, de classe mundial, que está implantado em vários países, tem mais de 15 anos, e a Xenexus Consulting, empresa líder em consultoria de projetos Xenexus. De fato, tem mais de 850 projetos de emissão crítica realizados com tecnologia Xenexus mais K2V Tools. Essa forma de nascimento em projetos importantes dá a nós uma questão destacada, que é a fortaleza e qualidade do nosso produto K2V Tools, e esse produto pode ser usado em qualquer tipo de projeto conexos, um projeto menor, maior. K2V Tools, de alguma forma, acelera o processo de desenvolvimento da Xenexus para vocês poderem ir mais velozmente. No ano 2021, fomos adquiridos pela empresa Constellation, por meio da empresa Vesta. Fomos a primeira empresa de software na América Latina, adquirida por Vesta, e isso tem a ver com a qualidade que representa tanto o Xenexus Consulting quanto o K2V, mas com a tecnologia de base, que foi fundamental, a tecnologia de base é Xenexus com K2V Tools. Vamos ver aqui um vídeo institucional para vocês conhecerem quais os pilares e nossa forma de trabalhar e as ferramentas que nós temos. K2V Tools é o conjunto de ferramentas mais experiente da comunidade de Nexus. Ele automatiza a construção de aplicações e reduz drasticamente os tempos de desenvolvimento, construindo aplicações de forma rápida, fácil e econômica. Com presença em mais de 20 países e uma equipe interdisciplinar, a K2V Tools é composta de diferentes soluções que se adaptam às necessidades de cada projeto ou organização. K2V Tools Web é um conjunto de padrões e extensões que automatizam a construção de aplicações web no Nexus. K2V Tools Mobile permite que o desenvolvedor de Nexus gere aplicações nativas para todos os aplicativos usando padrões de desenhos pré-definidos. K2B Audit, uma solução transparente que aprimora o processo de auditoria de todas as alterações e acessos aos dados da aplicação. K2B CallU é o componente para integrar videochamadas em qualquer aplicação de Nexus. As principais vantagens de K2V Tools terão impacto em seus projetos. Aumento da produtividade, permitindo o desenvolvimento de uma grande quantidade de funcionalidades automaticamente e com pouco ou mínimo esforço. As melhores práticas de desenvolvimento utilizadas em grandes projetos e incorporadas na metodologia atual para gerar aplicações de alta qualidade. Garantia de aplicações seguras alinhadas com os princípios de segurança global de TI. Excelente experiência do usuário no nível dos mais avançados design systems.
Evolução tecnológica, acompanhando cada versão do GeneXus. Implemente suas aplicações GeneXus com as ferramentas K2B Tools. Perfeito. E agora sim, sem mais, vamos falar um pouco dessa nova família, conjunto de Design System, que fomos incorporando em K2B Tools. Para realizar isso, contamos com o apoio da empresa Truman, por isso o Gastão hoje está aqui conosco, que tem muita experiência nos projetos da Genexus. Algumas questões, e a ideia aqui é dar a flexibilidade que o cliente precisa, e muitas vezes acontece que quando nós vamos desenvolver um aplicativo com um design determinado, às vezes para o desenvolvedor, implementar esse design pode vir a ser um desafio. Muitas vezes, pelos tempos dos processos, acaba se delimitando. Nós queremos, com K2B Tools, áreas que isso não aconteça. Por isso, isso de poupar tempo no design tem a ver com isso, com a possibilidade de vocês darem a flexibilidade para adaptar os designs do cliente, dar tudo de forma fácil para que assim vocês possam acelerar o processo de desenvolvimento. Então, agora vamos deixar com o Gaston, da Truman, que ele vai contar e dar a sua visão. Então, Gaston, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Genexus e a K2B pela oportunidade de participar nessa palestra. É bom poder contar o outro lado do design, outro rosto do design. Truman é uma empresa que há 10 anos trabalhamos com design e projetos. Temos mais de 400 projetos realizados no que tem a ver com a tecnologia. Na sua maioria foram realizados com a Genexus e também temos um percentual alto realizado com as tools. É uma ferramenta que nós já conhecíamos. Quando nos pediram para participar do projeto, gostamos muito da ideia, é um projeto que é um pouco diferente ao normal, porque o usuário final são vários usuários. Estamos trabalhando para muitos desenvolvedores, então tínhamos que ter uma ideia ampla do que iríamos tentar fazer. Na primeira reunião falamos, vimos as necessidades, mas não sempre soubemos que deveríamos colocar foco no usuário final, em qual as necessidades reais que eles tinham. Para isso, estivemos analisando muito. A realidade é que hoje um simples design não é suficiente para que hoje um aplicativo seja eficaz e de sucesso. Deve ter um bom design, uma boa usabilidade. Os clientes, o que pedem geralmente, é muita imagem corporativa, que os aplicativos possam refletir as imagens corporativas. Com base nisso, o que tentamos fazer é criar uma proposta eficaz para que a ferramenta K2B possa ser integralizada de forma ágil e que os desenvolvedores possam criar aplicativos que sejam satisfatórios para o usuário final. Para entender um pouco do que estamos falando quando falamos do usuário final, eu vou contar uma história para vocês entenderem as necessidades e como foi evoluindo a necessidade do usuário com o passar do tempo. A história de Carlos e Martim. Carlos é um desenvolvedor da década dos anos 90 que fez um aplicativo, olha aqui na tela, Windows 95, tem diferentes cores, 3D, tem até a parte de usabilidade, tem teclas para os comandos, era desenhada a tecla para que F1 era determinado o comando para indicar isso. E Carlos fez esse aplicativo pensando para muitos ramos. Dentro do aplicativo, tinha várias coisas que podiam servir para supermercado, também para autopeças de carro, para uma loja de brinquedos. Era um aplicativo completo que servia para muitos ramos. Mas do outro lado estava Martim, que era dono de uma
farmácia que tinha problemas com o estoque dos remédios, tinha que ir olhar quando pediam um remédio para ver se ele tinha, ir para a estante, faltava remédio às vezes, e estava necessitando um aplicativo para poder ordenar um pouco. Pede para Carlos, para ele poder fazer um aplicativo. Carlos já sabia, colocou o logo e aí estava o aplicativo de farmácia Martim. Martim, como eu nunca tinha visto nenhum aplicativo e não tinha nada por perto, achou boa a possibilidade de ter esse aplicativo, sem ter que usar o lápis, ter o aplicativo era bem superior. Isso durou muito tempo, até mais ou menos 2010, aproximadamente, que começamos todos a ter computadores em casa, ter mais designs disponíveis, começamos a olhar mais um pouco, e a Microsoft tira, apresenta a linha Flat, todas essas coisas que tinha no aplicativo não eram mais usadas, e o Martim, depois de ver tudo isso, não gosta do aplicativo, liga para o Carlos e fala, Carlos, será que você pode fazer um design novo? Carlos pensa o que ele pode fazer, e aí ele liga para um designer, os desenvolvedores que estão do outro lado talvez já tinham visto isso, temos esse design, respeita a estrutura, tudo, e faça de uma forma mais bonita. O designer, então, pegou a estrutura, foi mudando as cores, levou para um estilo flat e criou um novo aplicativo ao estilo flat, mostrou para Martim, Martim ficou muito contente, Carlos também. Isso passou um tempo, mas Martim começa a ter mais contato com mais aplicativos, a farmácia do Martins está dando muito bem, começa a contratar pessoal, e o problema é que começa que as pessoas que entram não entendem muitas coisas do aplicativo, não entendem porque a saída de estoque, tinha gráficos que não importavam, eles queriam saber vender, não muita mais coisas. Então, a Mati começa a perceber que é um problema de usabilidade. Ele não gosta muito do aplicativo, liga para o Carlos e fala, bom, Carlos, eu quero mudar isso. Carlos liga para um especialista e faz alguns ajustes no aplicativo. Apresenta de novo para o Martim muito contente com o aplicativo novo. E aqui Carlos falou, bom, tá, eu acho que não vamos ter mais alterações. Mas em 2020, que foi uma revolução para todos, foi uma mudança muito importante com a pandemia, então, houve uma revolução que daqui a pouco vamos começar a sentir, porque as empresas começaram a apostar muito mais a imagem corporativa, as redes sociais, até publicações diárias. Martim foi um dos que apostou nisso. Tinha 3 publicações diárias, contratou um designer, mostrou o aplicativo, criaram um logo novo. Então, Martim agora não vê refletido no aplicativo original, não vê a sua imagem corporativa, que é um assunto importante. Então, não gosta do aplicativo, liga para o Carlos e pede para se ele pode respeitar a imagem corporativa. Carlos, então, tem uma ideia, liga para um especialista de imagem corporativa, faz um design feito à medida e Martim gosta desse novo aplicativo. E agora, Martim está contente com seu novo aplicativo e Carlos também está contente. Nós, com essa história, o que podemos ver é a evolução dos pedidos que estamos tendo com o cliente. Assim que passa o tempo, cada vez temos as exigências são maiores, vocês devem perceber isso, que primeiro era um design, depois o tema de usabilidade, e hoje, se a imagem não tem a imagem corporativa, bom, não gosta muito disso. Então, como nós podíamos colocar essa ideia no design? A ideia que nós tivemos é apresentar um design. Sabíamos muito bem que com apenas um único design não era suficiente. Então, a ideia foi começar a trabalhar de forma independente as estruturas e os componentes de um outro lado. Para essa estrutura, trabalhamos
com um levantamento de alguns aplicativos, tendo como base a versão atual das tools, para nós sempre estiverem bem. Criamos muitos aplicativos com essas bases, e esse design deveriam ser diferentes ao aplicativo atual. A ideia era ir para frente quanto a esse aplicativo. Nós criamos, então, muitas estruturas e delas, para essa primeira ocasião, escolhemos 5 que vou apresentar aqui. Essas são as 5 estruturas escolhidas. A ideia delas não era só que sejam bonitinhas e que você gostasse, mas que pudesse ser um ponto de partida para designs que poderia pedir um designer. Com essas estruturas, poderiam conseguir de forma rápida conseguir o objetivo do design. De outro lado, também trabalhamos com os componentes. Para trabalhar os componentes e que possam ser adaptados às estruturas, optamos por fazer componentes minimalistas. Eu vou mostrar aqui alguns dos componentes que trabalhamos. A ideia deles são minimalistas, mas tem alguns detalhes, alguns elementos, botão, ícones, títulos. Esses detalhes vão ter a cor de referência que vocês escolhem nas tools. A cor base é refletido aqui. Assim sendo, essas cores são fáceis de mudar. Se vocês querem mudar de cor, vocês vão poder fazer de forma simples. E, por último, para ir encerrando, vou mostrar como é que fica nas estruturas com um componente grid, para vocês perceberem. Aqui tem uma estrutura, tem outra para ver como vai mudando a estrutura. E o que nós fizemos para a versão Dark, fizemos uma versão para vocês olharem aqui, dar uma olhada. E aqui podem ver o trabalho feito. Federico vai continuar a contar como podem conseguir esses objetivos. Bom, muito obrigado, Gaston, pela apresentação. Espero que estejam vendo aqui a apresentação. Confio plenamente de que estão vendo. Então, que melhor nesse momento, se vocês considerarem, que mostre o que o Gaston falou, mas em execução, rundown, para ver que vocês possam ver como são os modos de designs em K2V Tools, e vamos fazer nesse aplicativo que vão ter à disposição depois dessa palestra. Vamos encaminhar o link para vocês verem em execução todo esse novo Design System com as suas variáveis. Então, convidamos a todos para experimentar e já podem também fazer o download do aplicativo. Vamos ver, então, como pode ficar as interfaces. Também, quanto a essa versão, incorporamos mais componentes dentro do que é K2V Tools. Não só foram feito o redesign, porque vocês já são usuários de K2V Tools, já conhecem. Por exemplo, incorporamos aqui componentes para toda a parte de indicadores que podem ser mais fáceis para as interfaces. E aqui podemos ver como ficariam as diferentes interfaces com as diferentes estruturas que podemos visualizar aqui, como vão elas variando. Eu vou ficar numa dessas estruturas, Design System, e vamos começar a brincar um pouco e mostrar algumas das coisas incorporadas, como foram sendo feitos os diferentes componentes. Espero que vocês gostem. Para começar, uma das questões que pode fazer K2V Tools, que estamos usando aqui o Design System Object, de forma pré-padronizada, podemos fazer a mudança das cores em Runtime. Também habilitamos esse novo componente de cores para vocês utilizarem em qualquer outro contexto dentro de K2V Tools. Também há uma mudança
aqui, de Dark para Light, também utilizando um outro controle de K2P-Tools, que já tínhamos em versões anteriores. A mesma coisa aqui para as bandeiras, se vocês querem traduzir em runtime, podem habilitar esse componente. E lembrem que todos os elementos de K2V-Tools são traduzidos automaticamente. E com isso também damos a UI para vocês mudarem a linguagem em tempo de execução. De outro lado, vamos ver detalhadamente os componentes de grid aqui, que foi totalmente feito o design com diferentes visualizações, que faz parte de K2P-Tools, para vocês também poderem fazer e trabalhar com a edição online, ou também podem trabalhar com as interfaces. Podemos fazer aqui um teste. Vamos habilitar um produto. Aqui. Onde posso atualizar aqui. E uma das coisas também interessantes que Gastão mencionou, que tem a ver com que o aplicativo não tem toda a parte estética e visual, mas também tem a ver com a questão da usabilidade. Nós queremos que para nossos usuários seja fácil usar o aplicativo. Então, temos um monte de componentes que foram incorporados, ou redesigns, foram feitos de novo o design, esse aqui, essa opção múltipla que podemos escolher aqui. Nesse caso, eu tenho que designar para um produto um controle aqui, um controle múltiplo e categorias, unidades. E para nós que somos desenvolvedores da GeneXus, sabemos que essas são tabelas diferentes. Então, geralmente, a forma que apresentamos no usuário final é como entidades relacionadas, quando, na verdade, para o modelo conceitual do usuário final, isso faz parte da mesma transação. Não faz sentido fazer isso em um outro lugar. Então, essas são as funcionalidades de variáveis de coleção que fazem parte de K2V-Tools e que vocês vão poder usar dentro da versão para adaptar isso conforme a sua conveniência. Vamos continuar a navegar por essa página, vocês vão poder fazer, porque isso vai ficar disponível para todos. Isso aqui é a vista de uma entidade com as suas relações, as diferentes interfaces de escolha, onde vocês podem selecionar determinados elementos e aplicar uma ação neles. O importante é que os elementos são selecionados. E aqui os filtros também foi feito o redesign, os filtros de múltiplos valores por coluna, ter também aqui o componente para poder eliminar o filtro, para poder fazer o reset desse filtro de forma veloz, rápida. Todas as funcionalidades de poder dar ao usuário a possibilidade de visualizar as datas, com um texto que seja mais fácil saber o que ele está buscando, ou ter também um calendário, controles de K2V-Tools que foram também atualizados, o clássico filtro múltiplo de imagens, que também faz parte de K2V-Tools, que foi também atualizado para esses novos design system, a possibilidade de contar com filtros que podem estar também à esquerda, por exemplo, a parte toda de visualização, de análise das entidades, de poder ter para cada entidade uma visualização de análise com todos os componentes totalmente atualizados, as interfaces aqui de escolha também, com interface de Wizard também, para vocês poderem realmente
realizar todo esse tipo de interface. E aqui a parte de dashboard para vocês construírem esses componentes que fazem parte também, que foram incorporados nessa K2V Tools, para que seja bem simples. E também fizemos atualização dos módulos, o módulo de notificações, de colaboração, o módulo de preferência do usuário e todo o módulo de integração com GAM, em particular toda a parte da login, onde também pode fazer individualizações da imagem, ou a parte de controle de acesso, quando você não tem permissões, também terá algo adequado para o usuário final. Fizemos uma atualização muito completa quanto a isso aqui de áreas. Uma pergunta que podemos fazer é como operar. Se você é um usuário novo que não conhece K2V Tools, pode fazer o download e ver de forma padronizada no primeiro Design System. O primeiro que vai encontrar é áreas. Se vocês querem, são usuários já existentes, se querem começar um projeto, já podem fazer. E se você está num projeto, o que usam Orion, ou que estão usando qualquer um sistema, pode ir ao Design System Configuration, que vou mostrar agora, que é onde vocês podem individualizar o Design System, entrar e escolher o Design Áreas. Uma questão importante que nós não estamos com esse trabalho, isso é uma adição. Os Design System anteriores são válidos, podem utilizar. A ideia é ir adicionando cada vez mais flexibilidade e opções para vocês poderem utilizar e apresentar. De fato, outra coisa que fizemos é passar a Flat, a Design System Object, para que utilize a última tecnologia GeneXus. Isso foi totalmente atualizado, agora estão visualizando para vocês poderem escolher qual o Design System base com o qual vocês vão trabalhar. Aí vocês podem encerrar ou podem continuar a individualizar e continuar fazendo, nesse caso, personalizar, por exemplo, tudo que tenha a ver com as estruturas a serem usadas, se vamos utilizar um menu vertical, horizontal, se vão querer o componente e deixar os usuários finais e para eles poderem mudar as cores, alterar o dark, o light, também a linguagem, tudo isso pode estar nas preferências do usuário final. Depois, podem alterar as cores, para cada variante de cor podem configurar como vai ser visualizada as cores, o default também, que vão oferecer aos usuários, se é padronizado, dark, light, e um monte de configurações, muitas delas que continuamos adicionando novas e que vocês podem fazer com K2V Tools para adaptar o Design System conforme as necessidades dos seus clientes. Com isso, vocês acessam Finish e colocam e acessam áreas. Depois, vocês vão ter que replicar as instâncias. A pergunta que vocês podem fazer: qual? Eu utilizo um aplicativo que tem um design determinado, baseado em Flat, em Orion. Qual poderia ser o impacto? E o que nós sempre trabalhamos é que o impacto seja menor. Para isso, nós, quando começamos a construir um produto, sempre levamos em conta uma decisão que é o que faz a indústria de software, que quanto mais separado esteja a estética da interface, das estruturas do que você irá gerar,
e uma excelente prática de desenvolvimento, e o que nós tentamos fazer. Nós, na instância, a linguagem de especificação da interface, tentamos que possa ser demonstrado um mínimo de como vai ficar esse aplicativo final. Nesse caso, simplesmente o que eu estou falando, isso que eu vou ter aqui, essas colunas, esses filtros, essas ordens e as operações a serem realizadas. Só isso. A parte desse, o elemento ocupa 20%, 30%, vai dentro de uma tabela que é responsive, os filtros vão para a esquerda, isso não está aqui na especificação que o desenvolvedor faz. Quais as vantagens? Permite que a passagem de versões de K2V-Tools que usam os usuários e de Design System seja bem mais simples. Isso é o que nós estamos gerando com nossa primeira interface, primeiro Design System Responsive, que é o Flash, mas também acontece a mesma coisa com essas variantes de Orion ou com as diferentes variáveis que fomos adicionando no Flash. A linguagem de especificação não é alterada, permitindo que, se vocês replicam K2V-Tools, possam adotar esse novo Design System com um valor mínimo. Essa é uma das vantagens que K2V-Tools dá para vocês. Eu não sei se no futuro, que questões o cliente vai pedir, quais as exigências dele. Então, estar numa ferramenta como K2V-Tools permite também ter uma análise da interface. Então, isso é realmente muito valioso também na hora de esperar quais as exigências do cliente, que seja um produto forte, de qualidade e que possa ser atualizado. Finalmente, queria deixar aqui algumas mensagens. O que nós sempre queremos oferecer é a flexibilidade para seus clientes ficarem contentes com o projeto e design. Por isso, em K2V-Tools, temos 270 variáveis de componentes integralizadas, e para essa função foram feito o design com o objetivo de que, se vocês querem conseguir alguma coisa, possam fazer por meio de K2V-Tools. De outro lado, outra coisa que nós queremos é que isso também, e que dê facilidade, ter várias opções de design, que seja focalizado na lógica do negócio, que possam poupar questão, mas não no design, porque isso vai ser resolvido por K2V-Tools. E, de outro lado, tudo isso está utilizando a última tecnologia. Estamos utilizando o Nexus 18, utilizando o Design System Object, estamos utilizando o User Control Object, estamos também criando os componentes que são os componentes que a indústria utiliza para que tudo seja mais produtivo. Estamos fazendo tudo da melhor forma possível, como indicado pela indústria, para conseguir esse produto. Para aqueles que quiserem aperfeiçoar o mundo de K2V-Tools, ou aqueles que querem aprofundar mais, nós temos um wiki de K2V-Tools, um wiki onde temos todos os documentos, tem a possibilidade de vocês se treinarem, acompanhando um tutorial, um guia, que está no nosso canal de YouTube, de K2V-Tools, para que seja fácil para vocês aprenderem. Também temos os release, webinários, que agora estamos fazendo mas a ideia é que em cada versão liberada também fazer um webinário. Sempre uma questão que dizem os usuários, do bom suporte que nós oferecemos, fomos pontualizados com 4,9 estrelas, é um grande prazer para nós, uma grande honra. Também temos K2V-Tools, que os usuários intercambiam necessidades, e há uma grande comunidade. E também temos o Space K2V-Tools,
é uma atividade realizada algumas vezes por ano, onde nos juntamos com todos os usuários de K2V sem agenda, ouvimos falar e também muitas das questões acabam se dando nas versões novas do que acaba sendo K2V. Mas aqui estamos focalizados em áreas. O que eu fiz aqui é mostrar um aplicativo. Então, vocês vão para www.k2vtools áreas e podem acessar todos os recursos necessários para testar áreas, fazer o download da versão ou poder ver as diferentes variáveis para vocês conhecerem mais sobre esses novos designs que oferece K2vTools. E vocês, utilizando também a sua imaginação e a imaginação dos clientes, também convidamos a explorar e criar novos mundos. E também estamos trabalhando com Gastão para aqueles que, por exemplo, o cliente precisa um design feito sob medida, Gastão trabalha com imagens corporativas e empresas. Então, podemos, se vocês quiserem, temos um serviço tipo pacote, onde se um cliente quer um design feito sob medida, temos Gastão, que pode fazer o design e incorporá-lo em K2vTools para usar. Então, se tiverem essa necessidade, pode entrar em contato com a gente, pode para solicitar e explicar o que vocês precisam. Bom, então, muito obrigado. Convidamos todos para experimentar isso. E obrigado a todos por participarem desse webinário. Tomara essa palestra tenha sido da sua ajuda, da sua utilidade, e deixamos um espaço para responder perguntas que possam ter a surgir. Nós vamos escolher as perguntas, porque perguntas difíceis é complicado. Temos várias perguntas aqui, algumas são difíceis, então vocês vão definir se vão responder ou não. Temos aqui que Joanne Moores. Giovanni, você tinha uma pergunta? Giovanni, você está aí? Vamos, então, com a segunda pessoa. Luiz, por favor, pode fazer a sua pergunta. Está me ouvindo? Nessa versão, vai ser possível usar diferentes ícones? Hoje, sim, pode ser usado na parte do menu e agora estamos trabalhando também para ser usados em qualquer outra parte, mas há alguma forma de utilizá-lo? Qualquer coisa, Luiz pode escrever para nós e nós mostramos e contamos como podemos fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Vamos com a próxima pergunta. Rodrigo. Vamos com outras perguntas que temos aqui, que diz... Edmar diz, boa tarde, parabéns, em primeiro lugar. Para e-commerce, você tem algum material? Os designs que nós damos podem ser usados para aplicativos de e-commerce, mas se você tiver uma necessidade específica que não conseguiu fazer, por favor, escreva para nós que vamos ajudá-lo, claro. Temos outra aqui. De Edmar também. Para migrar nessa nova versão, qual o procedimento para fazer a migração? Na verdade, se vocês quiserem usar áreas, em vez do Design System, ir para a configuração e dar K2vTools, e isso vai replicar todos os K2vTools para pegar o novo design. Esse é o procedimento para fazer isso. Rodrigo, por favor. Agora está me ouvindo? Perfeito. No vídeo de treinamento, onde eu posso acessar?
de K2V Tools, da última versão ou anteriores, para eu poder dar uma olhada. Bom, temos o canal do YouTube, que é K2V Tools, que tem uma listagem com todos os vídeos de treinamento, mas nossa recomendação é que você vai para a Wiki, também há uma parte, e se a sua intenção é aprender K2V Tools, há uma parte que diz Learn K2V Tools, e o que é positivo aí que é um tutorial que mistura exercícios com vídeos e vai guiando passo a passo para você construir um aplicativo utilizando todas as funcionalidades de K2V Tools. Minha recomendação, Rodrigo, é que você vá para a parte de tutorial, para você ver o vídeo e ver os diferentes vídeos, e você vai acompanhando passo a passo que a maioria das pessoas usa para treinar. Eu já estou utilizando há um ano, mais ou menos, estou meio familiarizado com a questão. Qualquer coisa, a gente está à disposição. Obrigada, Rodrigo. Temos aqui uma pergunta de Carlos Benítez. A administração de companhias é incorporado? Bom, sim, está se referindo à parte multitenant. De fato, nós temos, na parte de K2V Tools, indicando como fazer no caso de que vocês queiram construir um aplicativo usando K2V Tools. Há muitas variáveis e muitas formas de modelar, fazer a modelagem, mas se você tem um caso em particular que nós não tenhamos feito a contemplação disso, pode escrever para a gente, porque é a forma que nós temos também de ir fazendo atualização, tendo seu feedback. Esteban Garção, que quer fazer uma pergunta. Esteban? Obrigado. Muito boa a apresentação. Eu estou começando a realizar K2V Tools, estou aqui com o tutorial que vocês têm, estou acompanhando, e tenho uma pergunta: se eu quero individualizar a imagem corporativa, mudar, começando de questões básicas como ícone, as cores empresariais, porque as empresas têm as suas cores pré-definidas, posso fazer ou devo utilizar necessariamente as cores que estão pré-definidas nos padrões? Não, você pode, perfeitamente você pode fazer, de fato, no Design System Configuration, você pode escolher quais as cores a serem usadas e utilizar e mudar os logos para ser os logos da sua empresa. Qualquer coisa, Esteban, você escreve para nós e indicamos como é que você pode fazer. Uma sugestão também, eu revisei, não sei se você já tem, por exemplo, eu acho interessante o combo onde pode ser feito escolha múltipla, justamente como você falava, para ter o detalhe da transação e para o usuário poder visualizar. Mas além de escolher o combo, normalmente é importante informar o dado. Por exemplo, eu vou escolher a forma de pagamento em cash ou dinheiro, mas vou ter que colocar qual, enquanto em cartão de crédito, quanto em cash. Posso fazer com esse componente ou está disponível? Esse componente, hoje, o que permite fazer é escolher numa lista de elementos, mas podemos analisar qual a forma para esses casos que você está falando, que tem a ver com poder fazer o levantamento desses dados de cada um dos elementos. Podemos revisar isso, sim. Obrigada. Guido, Felipe, Gutierrez Salas, que está perguntando, está levantando as mãos e tem várias perguntas. Então, Guido. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, Domi, Gastão, Aníbal. Tenho 3 perguntas rápidas. Podemos ter vários design systems, escolher em runtime? A segunda é se tem um trabalho semelhante para mobile. E a terceira, em front-end, usando K2V Tools áreas, podemos ter um design de uma UI semelhante a websites complexos em design?
Bom, a primeira pergunta, a terceira, esperemos que sim, né? Essa é a ideia. Se você vê alguma coisa que não pode fazer, o feedback de vocês para nós é fundamental. Então, se há alguma coisa que não pode ser feita, por favor, falem conosco, porque temos uma excelente equipe que trabalha para satisfazer as necessidades. A primeira era, se há vários design systems, em runtime, poder escolher um ou outro. Hoje, isso é feito com Design System Object, então, por exemplo, o que é as possibilidades de cores e outras questões que permitem Design System podem ser feitas em runtime. Se vocês têm outras necessidades que você queira comentar em runtime, escreva para saber quais são as necessidades e ver se pode ser feito ou não, se pode ser suportado ou não. Estamos abertos às suas necessidades e quanto à segunda pergunta de mobile, estamos trabalhando, então daqui a pouco vocês vão ter notícias a respeito. Muito obrigado. Isso é responsive, é web, né? Mas é responsive. Bem, temos a Luiz de novo. Luiz, você está aí? Olá. Olá. Sim, está bem. Muito bem. Não sei se está implementado. Não sei se está implementado nessa versão quando os dados é por um data provider. Não existe a opção de fazer uma exportação para Excel. Nessa nova versão está isso incluído? Não, ainda não. Ainda não temos isso. Está ótimo. Mas consideramos para poder levar isso em conta o mais rápido possível. Porque temos um monte de melhorias para fazer quanto a isso, e a ideia está na nossa estratégia. Então, em breve, com certeza, vamos revisar isso. Porque, no meu caso, como eu tenho muitas tabelas, que não há uma relação entre elas, os grid é por data provider. Sim, está exposto isso. Vamos ter que fazer isso, temos certeza. Obrigado. Não, nada, por favor. Temos Marcelo Rosas. Olá. ¿Están ouvindo? Ótima apresentação, obrigado, Aníbal, Gastão e Domi. A minha consulta é muito particular. E há o combo de escolha múltipla, com imagens. Há alguma opção de que, em vez de apresentar de forma vertical, seja mostrado como está nos queries, nos gráficos que tem aquelas bolinhas, que pode ir sendo selecionada ou desselecionada uma? Eu tenho que ver, mas se você pode escrever isso para a gente e mandar um print, a gente responde, porque agora não estou conseguindo visualizar. Seria mostrar as opções em horizontal, em vez de um combo que está escondido. O sachete mostra com aquilo que vai selecionando, que se mostra de forma horizontal, e você pode ir acessando. Esteja a lista apresentada das opções horizontais. Não como combo. Sim, porque outro é controle de tool, que mostra as formas de forma horizontal, e você tem a possibilidade de escolher várias ou uma. Hoje, por exemplo, quando eu estava mostrando o Design System, quando eu mostrava aqui, esse é o controle de tool,
E agora se vê vertical, mas pode se ver horizontal, onde se permite a opção múltipla. Temos o Dynamic Combo e Dynamic List, onde as opções surgem de forma vertical ou de forma simples, pode também mostrar horizontal, porque isso é da configuração. Se você tem alguma necessidade, você não conseguiu obter, sim, é um ano que estou tentando lutar, mas eu... Não, escreva para nós para ver se a gente pode solucionar, claro. Se vocês têm alguma coisa que não conseguem poder fazer, temos um ótimo serviço de suporte. Então, por favor, nada do que vocês escrevam vai ser à toa. Sim, eu sei aquilo do suporte, eu sei, porque sempre estão aí tentando ajudar e respondendo rápido e tomando conta das coisas. É um pouco o que nós queremos fazer, porque o contato com vocês é muito importante e damos muito valor para isso. Então, com muito prazer, vamos responder a sua pergunta. Obrigada a você. Vamos, Alejandro Aníbal, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Olá, tudo bem? Sí, dos consultas. Duas Una perguntas. es, bueno, hace Uma, relativamente pouco estoy con relativamente K2B, pouco, estou com estoy haciendo la K2B, migración estou del otro fazendo a pattern. migração do outro pattern. Y, por ejemplo, me encuentro con E, por algunas cosas que exemplo, no encuentro en el vejo algumas conditional coisas que formatting, por não, ejemplo, não encontro nos conditional formatting, se le puede dar colores. que Hay apenas posso distintos dar, componentes, por ejemplo, usar que as se quedan cores, dentro tem del componente componentes conditional. nos Y después conditional, otra tem outros cuestión es, componentes. E outra tema de questão los, é o assunto de los visibles, de dos los visíveis, os componentes las visíveis transacciones, nas en las transações, rows, nas rows, darle visibilidad de acuerdo dar a una visibilidade condición conforme uma de condição otra row. de outra row. Porque lo solicité Porque eu pedi isso ¿cómo se dice? En soporte, pero la em verdad que suporte, no mas tanto. não tenho Gracias. novidades ainda disso. Bom, os condicionais, sim, poderíamos fazer. Eu peço que você volte a escrever a partir do suporte para revisar. E os do design visível, escreva de novo. Vamos revisar tudo isso. Pode escrever tranquilamente para nós, que nós vamos revisar, sem problema. Vale, gracias. E se você pode encaminhar qual a resposta que fica aí, ficou morta, por favor, porque não é nossa forma de trabalho isso não responder as perguntas dos clientes. Obrigado. Perfecto. Muchas gracias, Tocayo. Obrigado. Vamos a Gabriel Fernández. Gabriel Fernandes. Hola, ¿cómo están? Olá, tudo bem? Perfecto. Perfecto. Aníbal, bueno, Domi también, felicitaciones. Aníbal, Domi, parabéns, Gastão, excelente a palestra. A minha pergunta é concreta. Nós temos um produto que passou por Flat e atualmente está no Orion. Eu adorei o novo Design System, eu gostaria de testar, mas eu quero saber se o import desse Design System pode chegar a quebrar algo dos CDTs ou PROCs, que são próprios de K2B-Tools e que vamos considerar ou definidas na Marshall Page. Simplesmente saber isso, temos que tomar cuidado como seria a melhor prática para importar. Muito boa pergunta, realmente. A minha recomendação é pelo Design System Configuration e depois replicar tudo e ver no input. Quanto aos proxy, se tem lógicas nas master page, as master page mudaram, então possivelmente essa lógica deve ser visualizada para poder passar para as master page que vêm com áreas. E revisar a history, isso, revisar history, sim, pode ser uma das questões. E de outro lado, possivelmente, se vocês utilizam um design system, usam um design system object, e o que vocês quiserem é tocar o design system custom, o que sim vão ter que fazer
é passar, primeiro ver como isso fica na áreas, porque muitas vezes são feitas individualizações no Design System, que é a forma que nós indicamos de fazer. Então, aí vocês têm centralizado todas as mudanças de K2B Tools. Então, dessa forma, vocês podem ver de aplicar os diferentes cenários para ver como é que fica, ou ver se é necessário ou não. Sim, vai ser bem mais fácil, pela forma que se usa GeneXus, fazer essa migração, porque permite que você possa importar outro Design System. Então, as mudanças de K2B Tools ficam totalmente separadas. Antes ficava tudo junto. Então, entendo que se vocês estão usando Design System Object, não vejo complexa a migração. Realmente, eu vejo ela bem simples. Muito obrigada, Domi. Qualquer coisa você escreva para a gente, se tiver algum problema que a gente vai ter que vai tentar solucionar. Escrevam para suporte, que a gente vai revisar tudo que vocês expliquem ou encaminhem para nós. Por último, Domi, y no te robo más tiempo, saber Também eu gostaria de saber, eu já me assinei el enlace para descarga. e já tenho o link para fazer o download, basta o MSI e eu preciso o zip. Isso já é disponível no Marketplace? Na parte das notes, que tem acesso ao wiki, senão a gente disponibiliza, aí você pode acessar. Muito obrigada. Até logo. Perfecto. Tenemos una última pregunta. Temos uma última pergunta, de Elias. Adelante, estás habilitado. Elias, você está habilitado para falar? Elías, Elias, você está aí? a ver si habilita el audio. Vamos ver se ele habilita o microfone. Elías, habilita tu micrófono. Voy acá. Eu vou ter algumas... Temos... A ver si- Agora, Elias. Dale, Buenas tardes. por favor. Domi, Boa ¿cómo tarde. estás? ¿Cómo están Tomi, todos? tudo bem? Bien, bien, muy bien. Muy buena la presentación. Ótima apresentação, gostei muito de Nosotros tudo. estamos Nós, em con particular, tres estamos com 3 aplicativos importantes em produção e uma precisa sair. Todos eles com a versão da GeneXus 17.6 e estamos usando o Release Note 13.1 de K2B. Pouco para complementar a pergunta que Gabriel fez, talvez era a metade do que eu queria perguntar. Mas aí recomendam, depois de olhar, fazer uma reaplicação. Ir subindo gradualmente ou para eu testar, posso ir diretamente? Porque cada questão sai e se sai bem, também não queremos ficar. Então, o problema que nós temos é esse. Como você recomenda que seja a migração direta? Ou ir, por exemplo, porque se não me engano, esse é o release 14.2 de K2B2. Isso, 14.2. Então, se vamos para ou vamos diretamente a testar com essa aqui? Isso é a partir de 18.2. Se você quiser ir para áreas, eu acho que não vai ganhar muito passando para versões intermediárias. Vai diretamente para... Diretamente. Sem dúvida. Está adicionando mais algum tipo de evento, Webpanel na geração do release novo, ou está respeitando todos os eventos? Tudo que ficou definido no pattern vai ficar do mesmo jeito. Não, agora não estou me lembrando se temos feito um breaking change, mas se há instâncias, objetos por fora do patterns, aí sim essa migração poderia ver esses painéis, porque talvez deva ser devolvido a default. Mas se foi feito dentro do pattern, então isso não vai gerar muito problema, não. Respondido, perfeito. Qualquer coisa, você pode entrar em contato conosco. Como sempre, muito obrigada. Até logo. Ahora
Bom, agora sim, não temos mais tempo, temos um monte de perguntas, são todas do chat. Vamos encaminhar para a Domi para poder entrar em contato e responder todas as perguntas. Então, agradecemos muito, Domi, Gastão, a toda a equipe de K2V pela participação. E comentar que todos os nossos webinários estão em www.genexus.com/webinários e a gente se vê daqui a pouco. Até logo. Até mais. Obrigado. Chao, chao. Até logo. Gracias. Até mais.